ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Eu não sei qual é a situação que você está passando nessa noite, eu não sei qual foi o impossível que se levantou na tua vida, mas o Senhor pode fazer. O Senhor fez de um vale de ossos secos se tornarem guerreiros, vida voltar para um vale de ossos. Eu não estou falando de alguém que morreu e estava com seu corpo intacto, perfeito, e ele trouxe vida. Sim, ele já fez isso também. Mas eu estou falando de uma situação onde ninguém, por mais fé que tivesse, pudesse olhar e dizer: não, não tem como voltar a ter vida aqui. Mas o Senhor fez de ossos, soldados, não apenas trazer vida onde havia morte, mas trazer vida a ponto de se tornarem guerreiros. O que parece impossível para você, quando Deus entra na tua situação, quando Deus entra na tua causa, Ele vira o impossível impossível, Ele torna a morte em vida. Aleluia! E eu quero te convidar a louvar mais um pouco, mas louve com a consciência de a quem você está louvando: o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que para Ele não há nada impossível. Aleluia! Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, Aleluia, aleluia. Não há nada, 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 nada. nada
Aleluia, aleluia, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é sempre bom. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ele é desde sempre. Antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo, antes que qualquer pessoa viesse a existir, Ele era. E Ele sempre será. Para Deus nem cabe muito bem a palavra era, porque Ele é desde sempre. E Ele continuará sendo até sempre. As palavras no nosso vocabulário não conseguem encaixar Deus. Porque Deus não cabe nem na descrição que a gente possa dar. Pela maior riqueza de palavras que possa existir, nada consegue definir Deus. De tão grande, de tão bom, de tão maravilhoso, de tão poderoso que Ele é. Aleluia! E é esse Deus que nós servimos. E deixa eu dizer para você, é esse Deus que está aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia! O Deus que é maior do que o universo. Ele está nesse lugar, nessa noite. Aleluia! 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 Você pode sentar um pouco. Obrigado, grupo de música. Fica nino aí, por favor. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: é hoje. É hoje. Aleluia. É hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. 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 Hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa. Tempo de muito chocolate, ovos de Páscoa, comemorações com muitos doces. E eu não vou reclamar disso, até porque eu gosto muito do chocolate, até dos que eu ganhei hoje, né? Julie, Mira, trouxeram chocolate pra gente, é muito bom. Mas esse não é o sentido da Páscoa. A Páscoa, na sua origem da palavra, ela quer dizer passar por cima. Ela quer dizer passagem. E eu vou falar um pouco, rapidamente, da história da Páscoa, para a gente entrar naquilo que a gente quer trazer nessa noite, naquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer de palavra para nós. Quando o homem foi criado, ele foi colocado no Éden. Você conhece bem a história. Lugar de prazeres, lugar de delícias, lugar onde tudo era abundante. E Deus disse: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. O homem e a mulher viviam sem roupa e não tinham vergonha disso, não tinha de que se envergonhar. Deus sempre vinha ao fim da tarde conversar com o homem e com a mulher, ter relacionamento com os dois. Mas certa feita, Deus veio e quando ele chegou, o homem e sua mulher, Eva, estavam escondidos. E aí Deus disse: cadê vocês? Onde vocês estão? Muita gente, quando olha para essa passagem, ou às vezes eu que na infância já estava na igreja, e algumas igrejas pregam um Deus malvado, com raiva, dizendo: onde você está? No sentido de: eu vou pegar você, você me desobedeceu. Mas quando eu olho para Jesus, que é a expressão exata de Deus, eu não consigo ver um Deus carrancudo, um Deus malvado, mas um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso, e que estava procurando o homem para ter comunhão com ele. Deus, ele queria essa comunhão, ele criou o homem para ter comunhão com ele. E eu imagino Deus: meu filho, cadê você? Porque eu não consigo te ver mais, cadê você? Você sabe que Deus sabe de todas as coisas, e ele sabia onde o homem estava. Mas ele queria que o homem percebesse que
ele não tinha mais aquela comunhão que em outro tempo ele tinha com Deus. E aí Deus encontra o homem estava sem roupa, escondido, disse: olha, porque eu estava nu, me escondi. E Deus disse: quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Aí o homem: foi a mulher que tu me deste. Aí começa aquela história, sem assumir a culpa, jogando a culpa para um, para outro, cada um que terceirizasse a culpa. Mas aí Deus disse ao homem as consequências daquele pecado e cobriu o homem com pele de animais. Você sabe que para cobrir o homem com pele de animal, ele precisou matar animal. Ou seja, através do pecado entrou no mundo a morte. Antes que houvesse pecado, não havia morte no mundo. Mas como consequência do pecado, entrou a morte. E foi assim, nesse momento, que Deus trouxe as consequências. Ele disse também que viria um descendente do homem, um filho do homem, que esmagaria a cabeça de Satanás. Já se referindo a Jesus, que viria milhares de anos depois, e iria resgatar essa comunhão que o homem perdeu com Deus. Mas aí você está comigo que para o salário do pecado, para a consequência do pecado, houve morte. E durante todo o Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança, o homem tinha uma aliança com Deus, e depois em Jesus inaugurou-se uma outra aliança, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Durante a antiga aliança, existia um representante de Deus para o povo, e Deus falava com esse representante. Deus não falava diretamente com o povo. Deus não vinha habitar dentro de nós como é na nova aliança. Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Na antiga não era assim. O Espírito Santo só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então, esse sacerdote, ele matava um animal para entrar em um lugar no tabernáculo onde habitava a presença de Deus. Esse lugar tinha um véu muito pesado. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano, sacrificava um animal e entrava na presença de Deus. Então isso se repetia muitas vezes, muitos anos. Quando ele matava esse animal, era como se ele estivesse transferindo os pecados dele para o animal, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Porque se ele entrasse na presença de Deus com o pecado fez separação entre Deus e o homem. Se ele entrasse em pecado, ele morreria. Mas esse cordeiro que era sacrificado, ele simbolizava o cordeiro perfeito, que seria Jesus, sacrificado para tirar o meu pecado e o seu pecado de uma vez por todas, para que não precisasse mais acontecer nenhum sacrifício. E a gente vai vendo a história do povo hebreu durante o Velho Testamento, e durante um tempo o povo viveu no Egito. Lá José foi o governador do Egito, e toda a família dele se mudou para lá, incluindo as tribos de Israel. Então eles se estabeleceram lá, ficaram muito ricos, prosperaram no lugar. Mas passou-se o tempo, José morreu, aqueles mais próximos dele, todos morreram, toda aquela geração morreu, e surgiu um faraó que não conhecia a história de José, não levava em conta a história de José e a importância que ele teve para o Egito. Então o que ele fez? Ele começou a tratar como escravo o povo de Deus, o povo hebreu, os descendentes de José. Então Deus levantou um libertador, diga libertador, chamado Moisés. Então Moisés, ele foi levantado por Deus para libertar o povo que estava como escravo no Egito e levar o povo para uma terra que Deus havia prometido para eles, para Canaã, para a terra prometida. Mais uma vez, uma figura de Jesus no Velho Testamento. Moisés, ele prefigurava aquele que haveria de vir, nos libertar de um império, nos libertar de uma posição de escravidão e nos levar para um lugar de prosperidade, de abundância, de liberdade. Então Moisés, ele foi falar com o faraó para libertar o povo. O faraó não quis libertar. Então vieram 10 pragas no Egito. Você conhece, já ouviu a história das pragas. E a última praga era quando um anjo da morte viria e iria passar nas casas e matar o primogênito, matar o mais velho de todas as famílias, o filho mais velho. Mas então Deus, que tinha uma aliança com o seu povo, ele disse para Moisés, instruiu sobre como deveriam fazer.
olha, na casa do nosso povo, na casa do povo hebreu, você vai sacrificar um animal. E tinha todas as características do animal. Ele macho, puro, tinha uma idade específica, tinha todas as características para que aquele sacrifício pudesse ser feito. Um animal perfeito. Então eles matavam o animal e passavam o sangue do animal em cima das portas e nas laterais. Quando o anjo da morte passasse, onde havia uma proteção, uma pintura de sangue, o anjo da morte não entrava. Então, na casa do povo hebreu, o anjo da morte não entrou. Só morreram os filhos dos egípcios, de um povo que tinha aliança com outros deuses, povo pagão, povo que não tinha aliança com o Deus verdadeiro. O seu povo Deus protegeu. Deus não queria que ninguém morresse, mas quem estava fora da aliança estava fora da proteção de Deus. Então aqueles que estavam fora morreram. Daí se inaugurou a festa da Páscoa, da passagem, porque o anjo passou e aqueles filhos de Deus, aquele povo escolhido por Deus, não houve morte naquele povo. Então a Páscoa ela se comemorava a cada ano. Os judeus se reuniam para comemorar a Páscoa. A última vez que a Páscoa foi comemorada dentro dessa simbologia foi quando Jesus estava aqui. Ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos pela última vez, comendo pães sem fermento e ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar de quão amargo foi aquele período de escravidão. Então, depois disso, depois do sacrifício do Cordeiro perfeito, não precisava mais desses sacrifícios, porque através do sacrifício de Jesus, toda a humanidade que recebe a Ele como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida, ele é lavado pelo sangue de Jesus. Como eu falei, na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele era lavado pelo sangue do animal, para que ele pudesse entrar na presença de Deus sem pecado. Na nova aliança, a partir de Jesus, todos somos lavados pelo sangue de Jesus e podemos entrar na presença de Deus sem pecado. Não quer dizer que você não venha a pecar, mas o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Você não é mais escravo do pecado, como o povo hebreu era escravo no Egito. Ele nos libertou. Lá em Colossenses 1,13, eu vou pedir para projetar, vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas te libertou e te deixou livre, sem um lugar para ficar. Não, Ele te tirou de um império, mas te levou para um reino. Te levou para um lugar onde você poderia ter novamente comunhão com Ele, como se tinha no Éden. Mas nada que Satanás faça pode ser maior do que aquilo que Deus faz por nós. Satanás não tem mais poder de destruir do que Deus tem de construir. Satanás não tem mais poder para derrubar do que Deus tem para levantar. E aí, em uma certa feita, lá em João 1,29, você vai ver quando João, que era primo de Jesus, que era um profeta que veio apontar para a vinda desse cordeiro que todos esperavam. E aí ele diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: olha, todo o povo judeu, eles esperavam o tempo em que o Cordeiro viria, o tempo em que o Filho de Deus, o Messias, o esperado, viria para libertá-los da escravidão, para libertá-los daquela situação. Mas eles achavam que seria um guerreiro, que seria um libertador, como foi o rei Davi, que guerreava, que matava seus inimigos. Eles esperavam alguém assim. E quando veio Jesus, mostrando o amor, dizendo: olha, se alguém te bater numa face, entrega também a outra. Se alguém tentar tirar tua capa, entrega também a túnica para ele. E aí eles disseram: não, não é esse o Messias. Então os judeus, eles começaram a perseguir Jesus e os seus discípulos. Tanto é que quem matou Jesus não foram os romanos. Os romanos só executaram a pena que os judeus quiseram
que acontecesse, que era a morte de Jesus. Então Paulo, o apóstolo Paulo, que se tornaria um grande expoente do Evangelho, um grande pregador do Evangelho, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que temos muitas cartas que nos edificam muito até hoje, ele era um perseguidor. Ele matava cristãos. Ele matava os seguidores de Jesus. E todo o povo, seguidor de Jesus, conhecia a fama de Paulo, chamado de Saulo. Não é que quando ele se converteu, ele mudou de nome, de Saulo para Paulo. Muita gente diz isso, mas não é correto. É que ele tinha um nome romano e ele tinha um nome hebreu. Então era Saulo e Paulo, mas é o mesmo nome. Então Saulo, como perseguidor, certa vez ele andando a caminho de Damasco, caminho de um lugar que ele ia, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo. E ele caiu no chão. Disse: por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí ele ficou sem visão, foi levado para um lugar, ficou naquele lugar orando, tentando entender com Deus o que aconteceu. Então Deus falou com alguém para ir atrás dele, orar por ele e fazer com que aquelas escamas caíssem. E eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. Talvez alguém pense: mas a minha situação é muito complicada, a minha situação é muito difícil. Você não sabe o que eu já fiz, ou o quanto eu me afastei dos caminhos do Senhor. Para mim não tem solução. A gente vai ver o homem mais proeminente na nova aliança, que escreveu boa parte dos livros da Bíblia que a gente lê hoje. Eu imagino que você não seja pior do que o que ele era. E aqui na conversão, no capítulo 9, a partir do versículo 7, depois que aconteceu isso, aí diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, depois de ouvirem aquela voz. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, um discípulo de Jesus, ou seja, um seguidor de Jesus, chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Isso é aquela questão: os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Então Saulo, a serviço dos judeus, estava procurando matar todos. E aí quando Deus fala com Ananias, disse: olha, vai lá, impõe a mão sobre ele. Aí Ananias disse: sobre Saulo? Saulo, perseguidor dos cristãos? Senhor, Saulo é aquele que mata, é aquele que, a serviço dos sacerdotes, está perseguindo a gente. Como é que o Senhor quer que eu vá lá orar por Saulo? E aí ele continua no 15: o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. A gente vê aqui, eu contei uma história rapidamente, que é muito longa, mas eu passei bem rápido por cima para você entender o sentido da Páscoa, o sentido de Jesus, qual o contexto em que Jesus viveu, por que Jesus morreu para nos resgatar. Mas
socialmente falando, os judeus quiseram matar Jesus. Saulo, um desses judeus, quando a gente vai ver a história dele, ele vai contar dos sofrimentos que ele teve, das vezes que ele foi açoitado, das noites que ele passou sem dormir, foi apedrejado, dado como morto por pregar o evangelho. Um homem que a gente olha e diz, não, se alguém chegasse depois e visse a história de Saulo, a história de amor dele para com Deus, Paulo como um grande apóstolo, estabelecendo igrejas, passou em Éfeso, estabeleceu uma grande igreja naquele lugar, Cesareia de Filipe, em vários lugares ele estabelecia igrejas, um grande homem de Deus. E alguém olhava para Saulo, sem conhecer a história, agora mais conhecido por Paulo, poderia dizer, nossa, que grande homem de Deus, que grande chamado Deus tem para a vida dele. Ele deve ter sido alguém criado na igreja, deve ter sido alguém que nunca conheceu o mundo, deve ter sido alguém que nunca conheceu o pecado. Ah, pobre de mim, estou tão distante de ser santo como esse homem, como esse grande homem de Deus. Quem dera Deus me amasse como ama esse homem que é tão perfeito. Mas quem conhecia a história de Paulo sabia os erros, os pecados, os absurdos que ele cometeu. Deixa eu dizer para você, não importa como foi a tua vida até hoje. O que importa é o que acontece na tua vida depois que Jesus entra nela. Depois que você tem um encontro com Jesus, todo o teu passado ele é apagado. Ele não dá uma ajeitadinha no teu passado, não. Ele não dá uma maquiadinha no teu passado, não. Ele apaga. Ele joga no mar do esquecimento do teu passado. Esse homem, até então perseguidor da igreja, até então matador dos seguidores de Jesus, agora ele passa a ser um homem perseguido pelos matadores. Ele passa a ser um homem açoitado. Antes ele era o que açoitava, agora ele é o que é açoitado. Antes ele era o que apedrejava. Depois de ele ouvir, Saulo, eu sou Jesus, ele mudou de vida. Quando Ananias orou por ele, você leu aqui junto comigo, a Bíblia diz que como que escamas caíram dos olhos dele. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e parece que escamas estão nos nossos olhos, e a gente pensa que não precisa de Jesus. Ou não, eu já tenho Jesus, pastor. Jesus mora no meu coração. Mas aquele que tem Jesus de fato, aquele que Jesus mora no seu coração de fato, ele se torna um discípulo. E um discípulo, ele é parecido com o seu mestre. Ele passa a ter o mestre como o Senhor de sua vida. Senhor para nós é uma expressão muito comum. Quando a gente se refere a alguém mais velho, alguém que é autoridade, o Senhor. Mas nesse sentido aqui, Senhor era dono. Era um lugar onde era normal que existissem escravos. E o escravo, ele chamava o seu dono de Senhor. Quando a gente chama Jesus de Senhor, a gente está dizendo, o Senhor é o meu dono. O Senhor é o dono da minha vida. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. O que importa para mim é agradar ao Senhor. É fazer com que outros que também viviam como eu vivia possam conhecer agora o Senhor Jesus que eu conheci. E se torna muito claro para você a mudança na tua vida. Se torna muito claro para as pessoas perto de você a mudança na sua vida. Quem era esse? Rapaz, você está diferente. Tem alguma coisa diferente em você. Eu vejo uma paz em você. Eu vejo algo diferente em você. Quem diria, hein? Quem diria? Aí há quem diga, quem te viu, quem te vê. Mas quem me viu, eu não tenho passado não. O meu passado foi apagado por Jesus. Eu sou nele uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você nasce de novo, não importa o que você fez, meu irmão.
Não importa os pecados que você cometeu, Jesus, Ele quer entrar na tua história, Ele quer entrar na tua vida e te dar uma nova vida. Ele quer vir morar dentro de você. Se a gente continuar lendo a história, depois eu recomendo que você continue lendo Atos, você vai ver que os discípulos ficaram desconfiados. Será que ele está fingindo que é crente para chegar no meio da gente, saber todo mundo quem é aqui cristão e poder matar a gente? E aí Ananias, que viu tudo que aconteceu, precisou ir lá e dizer: olha, eu testifico que ele nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Ei, esqueça o que passou na vida dele. Ele agora é um dos nossos. Não importa, meu irmão, o que você passou na tua vida até hoje. O que importa é a decisão que você pode tomar hoje, de começar uma nova vida e se tornar um dos nossos. Eu não estou falando de Igreja Verbo da Vida, que é uma igreja que nós amamos e fazemos parte. Mas eu estou falando de Jesus. Jesus é Ele que transforma a vida. Inclusive o nome Verbo da Vida se refere a Jesus, o Verbo da vida. João, lá no começo do seu livro, do Evangelho de João, estava em um lugar onde a cultura grega que vinha dos filósofos estava muito forte naquele lugar. E um dos filósofos, ele disse que o que sustentava o mundo era o Logos. Era um poder invisível que sustentava todas as coisas e mantinha a vida em ordem. Ele não chamava de Deus, mas ele dizia: olha, existe uma força aí. Às vezes a gente fala com alguém que não acredita em Deus, ele diz: olha, eu não acredito em Deus não, mas tem uma força aí, eu acredito em alguma coisa aí que sustenta as coisas. E naquele tempo eles pensavam muito sobre isso. E João chega no meio desse contexto, no meio dos filósofos, e diz: olha, no início de tudo eram Logos. Isso que vocês estão falando aí, que sustenta todas as coisas. O Logos, ou traduzindo para o português, o Verbo. Ele diz: olha, no início era o Verbo, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Antes ele vai dizer, o Verbo, ou o Logos, era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ou seja, isso que sustenta todas as coisas, esse Logos, é Deus. Esse que está guardando a tua vida, que parece que são coincidências. Rapaz, aconteceu uma coisa. Se eu tivesse ido por ali, tinha dado errado. Mas parece que uma coisa falou dentro de mim para eu não ir, para eu não fazer. E aí eu vi que se eu tivesse ido... Não é uma coisa não. É Deus mostrando o amor dele por você. É Deus já te guiando, já te conduzindo. Aí às vezes você está no seu domingo de Páscoa e alguém chega para você e diz: olha, vamos para a minha igreja hoje. Vamos fazer uma visita. O sentido da Páscoa é Jesus, então vamos ouvir um pouco sobre Jesus, vamos adorar Jesus, vamos nos reunir para adorá-lo. E aí você aceita o convite. Coincidência, né? Não é coincidência não, é Deus agindo na tua vida. É Deus guiando você para o lugar que Ele quer que você esteja, que é junto dEle. Eu não estou falando da igreja, estou falando junto dEle. Mas a igreja, nesse processo, é algo muito importante, porque com quem você anda vai definir muito aquilo que você produz. Aqui dentro a gente está um ajudando o outro, um alinhando o outro. Quando um está fraco, ei meu irmão, levanta. Ei, Deus é contigo. Ei meu irmão, vamos orar junto. Ei, você é mais forte do que isso. Você recebendo palavras, instruções. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Aqui você não vem para ouvir uma palestra não, até porque eu não sou nem palestrante. Tem um bocado de palestrante bom aí, não é o caso. Eu prego a palavra. É a palavra que tem vida, é a palavra que tem poder, é a palavra que carrega o Espírito de Deus, que traz vida, que traz restauração, que traz renovo, que traz uma saída onde o homem olha e parece que não existe saída, mas Deus é a saída, Deus é a solução.
Não importa por onde você andou, meu irmão. Importa onde você chegou hoje. Importa o lugar que Deus fez com que você chegasse hoje. Importa o que você está sentindo dentro de você, enquanto eu falo essas palavras. Não pelas minhas palavras, mas porque o Espírito Santo está tratando com você. Você sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo está tratando com você, dizendo: meu filho, eu quero habitar dentro de você. Vamos andar junto comigo. Vamos começar uma nova história. A maior prova de amor que já aconteceu na história da humanidade foi Deus ter aberto mão da sua posição de Deus, tendo vindo em posição humana e ser crucificado para tirar o meu e o teu pecado, para te dar uma nova vida com Deus, para te dar acesso ao Pai. No Antigo Testamento existia um véu, como eu falei, e o sumo sacerdote entrava. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. Ou seja, todos passaram a ter acesso a Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. A gente costuma dizer, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Eu queria já chamar o grupo de música. Ah, todo mundo é filho de Deus. Todas as religiões levam ao céu. Lá em João, no capítulo 14, Jesus estava falando com seus discípulos, já perto da sua partida. Ele diz: olha, não se turbe ou não perturbe o coração de vocês. Imagina Jesus e os discípulos dele, 3 anos andando juntos. Os discípulos vendo Jesus fazer milagres, Jesus tocar na vida das pessoas, ressuscitar mortos, curar cego, coxo, surdo, trazer ensinamentos. Jesus ser o próprio Deus para eles. E aí Jesus disse: olha, está chegando a hora de eu partir. Imagina você no lugar dos discípulos. E os discípulos preocupados com aquilo. E aí Jesus disse: olha, não se turbe, não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Imagine agora Jesus falando. Imagine se eu fosse o próprio Jesus falando para você. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. E eu vou para lá preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Porque importa que onde eu estou, vocês estejam também. Vocês sabem o caminho. E aí Tomé diz: Senhor, mostra-nos o caminho. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus diz: Filipe, tenho estado com vocês há todo esse tempo e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço, as palavras que eu tenho dito, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz a sua obra. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia pelo menos por causa das mesmas obras. Às vezes alguém diz: ah, Deus é mau, Deus mata, Deus fere. Veja o relato de Jesus aqui. Os discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: ei, eu estou com vocês esse tempo todo e vocês ainda dizem: mostra-nos o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu faço é porque Ele me manda fazer. Se eu curo é porque Ele me manda curar. Se eu restauro é porque Ele me manda restaurar.
Se eu liberto, é porque Ele me manda libertar. A gente tem o mesmo caráter, a gente é um só. Ei, Deus não está fazendo você passar por dificuldade, não. Ei, os problemas que você está passando, as dificuldades, as pressões, não é Deus, não. Talvez alguém tenha dito isso para você, mas não é Deus, não. Sabe o que é que Deus quer? Te tirar desse lugar. Deus quer te dar uma nova vida, novas vestes, apagar o teu passado, começar uma vida nova com você. E Ele diz para você: eu amo você. Ele diz para você: olha, ninguém te ama como eu. Tinha uma música que eu ouvia antes, eu não vou arriscar a cantar, mas ela diz: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Essa é a minha grande glória. Ninguém, ou a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Ele. Ninguém nos ama como Ele. Ninguém nos ama como Ele. Ele quer ser teu pai, teu amigo. Às vezes, algumas pessoas têm experiências ruins com o pai natural. E por causa disso, às vezes tem uma dificuldade em associar Deus como pai. Mas ei, Ele é um pai bom. Ele é um pai perfeito. Ele é um pai amoroso. E nessa noite, o caminho, a verdade e a vida, o Jesus, Ele está aqui na frente. Dizendo: meu filho, vamos começar uma vida nova. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Se você ainda não fez de Jesus o Senhor da tua vida, ou se talvez já fez em outro momento, mas por algum motivo se distraiu, perdeu o caminho, Ele diz: ei, vamos começar de novo. Eu limpo você de novo, tiro toda a sujeira, te dou vestes novas. E a gente começa de novo. Esquece o que passou e a gente começa de novo. Se é você, levanta a tua mão, vem aqui à frente. Vamos celebrar juntos o teu novo nascimento. A grande maioria aqui já tomou essa decisão. A gente já levantou a mão, já veio à frente. E foi a melhor decisão das nossas vidas. Não deixa a timidez, não deixa Satanás dizer nada na tua mente, no teu ouvido. Ei, isso não é para você não. Ei, você não consegue não. Ei, tu já viu que tu tentou e não deu certo. Vai tentar de novo. Isso aí não é para tu não. Ei, esse teu coração acelerado aí é só emoção. Ei, essa tua mão aí ficando fria ou suando, ei, isso é só emoção. Isso não é Deus não. Ei, deixa eu te dizer, isso é o Espírito Santo falando com você, dizendo: meu filho, minha filha, venha, vamos começar de novo. Vamos começar uma vida nova. Aleluia! 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 A primeira pessoa já veio. Aproveita o embalo e vem. Levanta a tua mão e vem junto. Aleluia! 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 Terceiro. Tem mais gente, eu sei que tem.
tem. Não deixa o diabo falar contigo, não. Ei, faz calar a voz dele. Vem pra cá. Vem pra cá. Aleluia. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer começar na tua vida uma nova vida. Olha pra mim, vocês. Olha pra mim, vocês. No Éden, quando o homem pecou, Deus ele vinha à tardinha conversar com o homem, se relacionar com o homem, ter comunhão com ele. Satanás induziu o homem ao pecado, o homem pecou e ele perdeu essa comunhão. Jesus veio e religou, fez essa ligação entre Deus e o homem. Mas ele disse, nesse contexto que eu li, ele disse, eu vou. E depois ele disse, quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Um outro igual a mim. Um outro da mesma espécie. E esse outro, ele vai habitar dentro de você. Quando você decide nascer de novo, o que acontece com você é maior do que o que acontecia no Éden, onde Deus vinha à tarde conversar com o homem. Na nova aliança, Deus vem habitar dentro do homem. Ei, você não vai perder essa oportunidade, não. Deus, ele quer habitar dentro de você. Ele ama você. Ei, isso que aconteceu na tua vida. Tem uma pessoa específica que passou por um livramento de morte, que está aqui nesse lugar. A senhora? Tem mais. Tem mais. Tem a senhora e tem mais gente. Pelo menos mais uma pessoa que passou por um livramento de morte. E Deus deu a oportunidade de você começar de novo. Mas nessa noite Ele te dá a oportunidade de nascer de novo. Quem é você? Levanta a tua mão. E se você não é essa pessoa também, mas está aqui, levanta a tua mão também e vem para cá. Vamos celebrar juntos. Eu vou orar por vocês. Vocês repetem comigo a oração. E a gente vai louvar juntos. Enquanto a gente louva, você que está aí no teu lugar, se segurando, você vem. Não acabou não, daqui a pouco a gente continua. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês? A senhora faz a confissão mais uma vez de retorno. Amém? Aleluia. Você já foi cristão ou é a primeira vez? Se afastou também. Se distraiu, mas os dois estão voltando. Aleluia. Então digam, Senhor Jesus, nesta noite eu volto para os teus caminhos. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. E nunca mais eu quero perder a comunhão contigo. Em nome de Jesus. Estende tua mão para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas duas vidas que hoje decidem te reconhecer como Senhor de sua vida. Que hoje decidem voltar para os teus caminhos. Estavam afastadas, por algum motivo perderam o foco, mas hoje se arrependem e voltam. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos uma nova vida, um novo tempo de fome e sede pela palavra, pela presença, estando firmados na rocha, que é Jesus, e começando uma nova fase contigo, em nome de Jesus. Amém. Olha a nova família de vocês. Vocês sentem um pouco, e daqui a pouco, no final, a gente vai dar as instruções, porque vai ter mais gente. Agora eu te convido a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade dele te alcança nessa noite. A bondade dele te alcança nessa noite. Ei, deixa eu te dizer, nós não fazemos isso porque Jesus precisa, mas é porque você precisa dele. Isso é a bondade dele te alcançando, isso é o amor dele te alcançando, isso é a misericórdia dele te alcançando, a fidelidade dele te alcançando. Não há vida fora dele, não há vida fora dele. Pode até parecer que há, mas não há vida fora dele. A bondade dele está disponível para você. Ele está de braços abertos para te receber nessa noite. A porta continua aberta, meu irmão. Não resiste, não segura, não fica no teu lugar. Se precisar, vem com alguém do teu lado. Mas vem aqui para frente. Você que ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida. Você pode até ter Ele no teu coração, eu acredito. Mas Ele como Senhor da tua vida. A bondade dele está disponível para te seguir todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Ele quer te dar uma vida nova. A situação da tua família como nova. Restaurar a tua família. Tem gente aqui com família destruída. Família está desestruturada por problemas que aconteceram. Mas Deus está dizendo para você: ei, eu quero restaurar. Eu quero restaurar a tua família. Eu quero restaurar a tua vida. Nós repreendemos toda influência que tenta te prender no teu lugar. Declaramos você livre para tomar essa decisão e vir aqui à frente. Quem é você? Levanta a tua mão e a gente vai celebrar junto contigo. Enquanto a gente adora, você pode vir aqui à frente. Seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, e eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, e eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
está falando também com pessoas nessa noite que já são nascidas de novo, que já têm Jesus como Senhor de suas vidas, mas que não têm tido um compromisso tão forte com Ele. Eu não vou te chamar aqui à frente. Deus está trabalhando com você no teu lugar. Deus, Ele te chama para um compromisso maior. Deus, Ele te chama para uma busca maior. Deus, Ele te salvou, te restaurou. Não foi só para você ter uma boa vida, mas para você ser um representante dEle aqui na terra. E poder salvar outras vidas, poder restaurar outras vidas. Nessa noite, meu irmão, que seja uma noite de virada de chave na tua vida. Daqui a pouco a gente vai anunciar algumas novidades que eu falei que teria. Deus, Ele tem nos chamado para representarmos Deus sem reservas. Tem muita gente a ser alcançada, muita gente a ser restaurada, a ser salva. Eu sozinho não consigo fazer isso. Mas nós, como corpo, vamos fazer um estrago no inferno. E Deus, Ele te chama para um compromisso maior, para uma entrega maior. Nessa noite, nesse momento, no teu lugar, faz a tua oração com Deus, de consagração a Ele. E se coloca nessa posição. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, eu sei que tem muito a ser feito. E eu quero fazer parte dessa grande colheita dos últimos dias. Dessa grande colheita de vidas. Desse grande alcance de salvação nesses últimos dias. Faz a tua oração no teu lugar. Mas que seja uma oração que traga em seguida uma ação correspondente. Uma ação de pegar junto. Uma ação de se comprometer. Uma ação de assiduidade nos cultos. Não só no domingo à noite. A gente tem culto domingo à noite, tem culto na quinta, tem culto domingo de manhã. Se compromete mais, esteja mais junto, participa mais, porque tem muito a ser feito. E Deus conta com você. Deus conta com você. E nesse tempo, tem mais gente para receber Jesus. Deus tratou com você. Você não precisa estar perfeito, não. É do jeito que você está mesmo. É depois que você vem e Ele entra na tua vida que Ele conserta. Não tem como eu me consertar para vir para Jesus. Aí eu não precisaria dele. É Ele em mim que me conserta e que me leva para o Pai. Quem foi você que nesse tempo agora tomou essa decisão? Deus falou contigo? Vem aqui à frente. Aleluia! 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 Aproveita o embalo, vem, meu irmão. O trem da salvação está passando, embarca logo. Aleluia! Não fica no teu lugar, não. Vem logo. Aleluia! Aleluia! Como é seu nome, irmã? Rosana? Aleluia! Rosana, você crê que Jesus morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna? Você decide nessa noite fazer dele o Senhor da tua vida? Você já foi cristão? Já teve uma vida com Deus? Sabe do chamado que Ele tem para a tua vida? Ele já falou isso com você? Você já estava se movendo nesse caminho, mas se distraiu um pouquinho, perdeu o foco, mas hoje está voltando. Aleluia! 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 Tem muitas vidas para serem tocadas através da sua vida, através de coisas que Ele já falou para você. E Ele diz para você: o chamado permanece de pé.
revogo o meu chamado. Meu chamado para a tua vida permanece de pé. E a gente vai começar de novo. Aleluia. Te prepara, Rosana, porque Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com isso? Aleluia. Vamos orar por ela. Estende tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Rosana, que hoje decide voltar para os teus caminhos. Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua graça, a tua misericórdia cobrindo ela, dando a ela força, vigor, sabedoria e unção para cumprir o teu chamado e fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Rosana, para a sua família nova. Aleluia. Vou pedir para a senhora e os demais que nasceram de novo hoje, a irmã, o irmão que está ali, para acompanharem Diógenes, que ele vai dar umas instruções para vocês. Vocês podem ir lá para trás, que ele vai estar lá atrás e traz umas instruções para vocês. Aleluia! A festa no céu, quando o pecador se arrepende. A festa no céu. E a gente faz festa aqui também. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero continuar e trazer as instruções. Mas tem mais gente. Tem mais gente. E a misericórdia de Deus está estendida para você. Sabe quando a gente tem aquela impressão, quando alguém insiste muito, né, numa venda, por exemplo, alguém insiste muito é porque parece que o produto não é muito bom. Não é o caso aqui. Isso não é uma venda. Isso é a misericórdia de Deus. Ele insiste porque Ele ama tanto. Imagina um Deus que vem em figura humana para morrer por mim e por você. Imagina o tamanho do amor dele. Porque Ele não gastaria um pouco mais de tempo em um culto para que a misericórdia dele te alcance. Irmão, não te segura no teu lugar. Eu vou perguntar mais uma vez e a gente vai seguir o culto. Quem é você? Levanta a tua mão. Aleluia! 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 Glória a Deus! Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom. Aproveita e vem. Aproveita e vem. Aproveita e vem. Aproveita e vem. Aleluia! 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 Aproveita antes que a gente ore por ela. A gente ora pelos 2 ou 3 ou 4 de uma vez só. Aleluia! 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 Vem, 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 aproveita e vem! Eita glória! Bem-vindo, meu irmão. Aleluia. Aleluia! 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 Vem que eu quero orar de uma vez. Vem, vem mais. Vem que a gente ora de uma vez. Aleluia! Como Ele é bom! Como Ele é bom! Aleluia! Aleluia! Para a gente orar enquanto a porta está aberta, levanta a mão e vem. Aleluia! Vem, vem logo, aleluia! 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 Corre pra cá,
orar antes que a porta feche? Aleluia. A gente vai orar. Quem é você que disse, se o pastor chamar de novo, eu vou? A gente vai orar agora. Se você quiser vir, corra. Corra. Como quem corre pela salvação. E é pela salvação mesmo. Vocês, Sebastião. Vocês creem? Qual é o nome da irmã? Aline. Graça. A graça hoje alcança a graça. Aleluia. Sebastião, Aline e Graça, agraciada por Deus. Vocês reconhecem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês? E hoje decidem fazer dele Senhor da vida de vocês? Sim? Sim. Amém. Estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que hoje se rende ao Senhor e decide começar uma nova vida contigo, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a Tua graça os alcançando, a Tua misericórdia, o Teu favor os alcançando e começando neles uma vida nova a partir de hoje. Dê a eles graça, favor, força, unção, sabedoria para cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês olhem para a nova família de vocês. Aleluia. Aleluia. Acompanhe o pastor Eric aqui, por favor. Vai trazer umas instruções para vocês. Aleluia. Aleluia. Agora a gente vai continuar, viu? Tem mais gente ainda, mas a gente vai continuar. Se você quiser, a qualquer momento do culto, você levanta e diz: eu vou saber, a gente ora por você. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Diga para a pessoa que está do teu lado: o culto ainda não acabou. E você que é mais antigo aqui, não é dízimos e ofertas agora não, tá? A gente pode continuar, viu? Tá top, bacana. A gente leu aqui sobre a história de Paulo e viu que para Paulo se firmar, ser aceito, reconhecido pelos demais discípulos, pelos demais irmãos, foi necessário alguém mais antigo no Senhor que pudesse ajudá-lo, firmá-lo, ensiná-lo sobre a palavra. Paulo também discipulou a outros. Jesus, no fim de sua jornada como figura humana, antes de subir, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos em meu nome. Discipular, fazer alguém discípulo. Mas não é discípulo para mim, é discípulo para Jesus. Mas como eu sou mais antigo com o Senhor, tenho mais tempo, eu tenho mais a te ensinar, você que está começando. Aí você começa, eu te ensino o que eu sei, você olha para a minha vida. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você imita alguém que está imitando a Cristo. Aí chega no nível em que você começa a fazer outros discípulos. A gente tem orado ao Senhor, pedido a Ele direções. O pessoal do vocal pode sentar. Porque o pessoal do vocal são jovens, do sexo feminino. E aí os outros são os homens, aí eles aguentam. E aí Deus, eu tenho perguntado a Deus: Senhor, você tem percebido o crescimento na tua igreja? É só um ensaio, é só um começo do que há de vir. Tem vindo muita gente para cá, gente que se mudou para o Janga, às vezes fazia parte de outra igreja e ficou distante.
veio, visitou uma, outra, gostou daqui. É perigoso visitar aqui, viu? Gostou daqui, decidiu ficar. Gente se convertendo, gente nascendo de novo. Em breve a gente vai para um outro templo maior. Muita coisa tem acontecido, Deus tem falado para nós muito sobre crescimento. Mas a gente tem buscado em Deus sabedoria para como administrar esse crescimento. A gente tem orado, tem buscado na presença dele a sabedoria. A Bíblia diz: aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá liberalmente. Então, o que a gente está fazendo aqui não é obra de homens, não é a minha vontade, não é pelo meu desempenho. Coitado de vocês se dependesse do meu desempenho. É o Espírito Santo. Então a sabedoria, a unção e as direções vêm dele. E aí, olhando para a história de Paulo, Paulo foi discipulado por alguém, mas ele também discipulou alguém. A Bíblia fala sobre uma das viagens missionárias de Paulo, em que um jovem chamado João Marcos estava acompanhando ele e o jovem desistiu da jornada. Paulo ficou chateado, ele voltou, mas passou um tempo, ele se arrependeu e voltou a estar com Paulo e com os demais. Esse discípulo, Paulo recomendou sobre ele, e ele se firmou. E esse discípulo se tornou tão importante que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos, ele não era um dos seguidores de Jesus, não era um dos apóstolos, um dos discípulos. Ele foi discípulo de Paulo, ele foi discípulo de um discípulo e fez muitos discípulos. E perguntando a Deus sobre como fazermos isso, como administrarmos, Deus trouxe uma visão sobre um trabalho a ser feito aqui, onde nós podemos, aquele mais antigo, ajudar aquele que está chegando. E não depender só do pastor, só de Diógenes, ou só de alguns líderes, mas a gente estender isso para trabalhar com outros líderes, com outros mais antigos, com outros mais firmados na palavra, que possam ensinar aqueles que estão chegando e fazerem assim discípulos. Então o discipulado aqui da igreja vai passar por algumas mudanças. A gente em breve vai começar uma nova turma, mas vai passar por algumas mudanças. Você vai ser mais acompanhado. Não só o discipulado, mas a gente quer que toda a igreja seja mais acompanhada, seja mais ajudada. Às vezes alguém deixa de vir para a igreja e pela quantidade a gente não percebe. Percebe um ou outro, mas não tem como perceber todo mundo. Mas alguns a gente consegue perceber. Mas com esse projeto a gente quer que todos sejam percebidos. Ninguém fique disperso, ninguém fique solto. Isso vai ser muito bom para os antigos, para que eles sejam mais exercitados na palavra e na sua função de ajudar os outros e de cumprir o chamado de Jesus. E para os novos, para que eles sejam mais bem acompanhados. E a visão que a gente vai começar a implantar agora é a dos grupos de conexões. Eu queria que já colocasse a arte aí na tela. Os grupos de conexões. Alguns já conhecem essa visão de outras igrejas, às vezes até do Verbo da Vida, onde são feitas reuniões nas casas de pessoas que queiram disponibilizar sua casa e alguém vai lá para trazer uma palavra breve e ter um tempo de comunhão mesmo. O objetivo é comunhão. Palavra rapidinho, 20 minutos e comunhão. Fazer um lanche, conversar, ouvir um ao outro, conhecer um ao outro. Às vezes você chega, mas eu não conheço ninguém. Aí você vai para um grupo desse, lá você vai conhecer pessoas, pessoas vão te conhecer. Estou precisando de oração por isso, precisando saber como eu procedo nisso aqui. E aí a pessoa te ajuda, te orienta. A gente vai também estar visitando essas casas. E aí aqueles aqui da igreja que quiserem disponibilizar sua casa para isso, o objetivo é que os encontros tenham cerca de 8 a 10 pessoas. No máximo 15. Chegar em 15, a gente já pega um outro ponto, abre e pega uma parte desse grupo e vai para lá. O objetivo é que não sejam casas com muitas pessoas. Então não importa o tamanho da tua casa, eu acho que vai caber 8, 9, 10 pessoas lá. Então se você tem no coração em fazer isso, em participar disso, no final
Vou pedir para você procurar Judite, está aqui à frente, que nem sabia me dizer a ela. Judite está aqui à frente. Você nos procura, vem aqui à frente, olha, eu quero disponibilizar minha casa. A gente vai pegar teu nome e telefone e a gente posteriormente entra em contato. Em breve a gente vai anunciar também a data que a gente vai começar isso. Quando vai ser, quais são as casas escolhidas. A gente vai começar com um número reduzido de casas e vai aumentando conforme a necessidade e conforme a preparação de mais líderes para lidarem com isso. Mas eu tenho certeza que através desse projeto você vai poder crescer muito mais, você vai poder se desenvolver muito mais e levar, às vezes alguém não viria para a igreja, mas pode ir para a tua casa. Não, vai ter um encontro lá em casa com alguns irmãos, a pessoa vai para a tua casa. Que ela diz, a igreja para lá e vê que o pessoal é gente boa. Mas, então eu vou para a igreja. E isso tem trazido muito crescimento a várias igrejas. E a gente não está fazendo isso para que a igreja cresça. A gente está fazendo isso debaixo de uma visão de Deus para nós. Mas a gente sabe que como consequência, a igreja cresce ainda mais. A gente no Antigo Testamento, a gente vê a história de Davi com a Arca da Aliança. A Arca, ela simbolizava a própria presença de Deus. E a Arca passou um tempo na casa de uma pessoa, passou muitos anos lá. E não fez diferença nenhuma na vida da pessoa. Porque ela não honrava a arca. Ela não honrava a presença de Deus. Mas, em um dado momento, a arca foi para a casa de Obed-Edom. E por ela ter ficado lá nessa casa, e ele ter honrado a presença de Deus, ele prosperou em tudo. Sua família prosperou, seus negócios prosperaram. Houve crescimento em todas as áreas de sua vida. Porque ele abriu a porta da sua casa para a presença de Deus entrar lá. Então essa noite, através desse projeto, talvez seja uma grande oportunidade para você abrir a tua casa, como Obed-Edom, e hospedar a presença de Deus lá. Os encontros serão, a gente está definindo ainda, mas talvez uma vez no mês, depois a gente passe para duas, quinzenalmente. Então não é toda semana, mas quinzenalmente uma reuniãozinha de em torno de 1 hora. Vai para lá, conversa, dá a palavra, brinca lá, tem comunhão, faz um lanche e ninguém vai lá para olhar a tua casa. Não, meu irmão, é só para comunhão. Então é uma grande oportunidade. Às vezes a tua família ser alcançada, às vezes os teus vizinhos serem alcançados e de você se entrosar ainda mais na igreja. Você está animado? Aleluia, aleluia. Outra coisa que a gente está bem animado também, tem algumas pessoas no ministério Verbo da Vida que a gente tem grande admiração, que a gente tem grande honra. Homens e mulheres de Deus que nos inspiraram para que a gente pudesse estar aqui hoje, estar vivendo o chamado, cumprindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E tem um casal específico, um casal pastoral, que a gente tem grande admiração e honra. Já os viu pregando, na verdade já vimos ela pregando, mas já ouvimos falar muito dele também, da unção que eles carregam, da vida que eles carregam, o trabalho que eles têm sobre família, sobre casais, instruções para mulheres. E estávamos recentemente, antes de falar onde estávamos, eu queria que passasse aí, preparasse o vídeo aí, por favor, o vídeo que eu coloquei. E a irmã, essa aqui, eu queria que você assistisse um trechinho de um vídeo dela, bem curtinho, em torno de 1 minuto. E em seguida eu vou falar porque eu estou passando esse vídeo. O diabo trabalha tentando nos parar, porque passiva ele monta, mas agitada, se movendo, sendo produtiva, ele não consegue te segurar. Eles disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo para que possamos subjugá-lo. Esses homens não chegam para Dalila e dizem: procura saber onde teu marido é fraco. Eles estavam dizendo: vamos atacá-lo na área que reside a força dele. Disseram assim pra gente: na área que você é mais tentado, na área que você tem mais problema, é porque é nessa área que você é fraco. O ataque do inimigo é direcionado para a área da sua força. Sabe essa depressão que o diabo diz assim: fraca,
Você não consegue. Tá vendo que você não consegue? Essa não é a área da sua fraqueza. Essa é a área da sua força. Essa é a área em que você é forte. Essa é a área em que você é uma ameaça para Satanás. Porque ele sabe que você resgatará muitas outras. Aleluia. Essa grande mulher de Deus é uma bênção, um casal pastoral do Verbo da Vida lá em Gravatá. Tem um trabalho muito forte com família, com casais. E eles estavam na reunião de pastores lá em Campina Grande, na sede do Verbo da Vida, onde estivemos recentemente. E a Adriana teve a oportunidade de conversar com ela e convidá-la a estar conosco. Então, no próximo sábado, no culto de mulheres, ela estará ministrando aqui para as mulheres poderosas do Verbo da Vida Janga, suas convidadas. Então, se você faz parte da nossa igreja, é indispensável que você esteja aqui próximo sábado, a partir das 16 horas, é isso? E traga outras mulheres. Se você está nos visitando também, você já é convidada a estar aqui. Temos certeza que será uma tarde poderosa, de instruções preciosas da parte de Deus. Você não sabe a unção que essa mulher carrega. Se eu fosse você, eu viria. Tem uma peruca lá em casa, não? Que eu possa... Não, né? Se conseguisse me disfarçar para mim, mas não dá não. Não dá certo não. Não dá certo. Vai ter DI. Então, se você tem criança também, pode trazer. Vai ter as tias lá, os tios, né? As tias estarem aqui dentro da possibilidade para que você possa receber. Eu te recomendo como pastor dessa igreja, veementemente, esteja aqui. Vai ser uma tarde poderosa. Não é fácil encontrar a agenda dela, porque além de estar à frente de uma igreja, ela é muito convidada para rodar o Brasil aí, alguns países, pregando o evangelho, e vai estar aqui na tua igreja. Aí não pode ela estar aqui e você não está aqui, né? Venha, porque vai ser uma bênção, e a gente crê que vai ser uma conexão muito boa também para a nossa igreja, para que em outras oportunidades ela possa estar junto com a gente também e junto com o seu marido. Amém? Você gostou das novidades? Tem mais, não hoje, mas tem mais. Vai te envolvendo aí. Então, coloca o cartaz mais uma vez, o outro do grupo de conexão, por favor. Envolva-se, conecte-se com a visão. GCs, grupos de conexão. Se envolva, meu irmão, se conecte. Você vai aprender mais sobre o teu chamado, vai se firmar mais, vai conhecer mais gente. Esteja junto com a gente e participe dessa visão. E as moitas estão caindo também. Para quem não quer aparecer, agora seus talentos serão mostrados. Aleluia! Então estamos animados, estamos felizes e temos certeza que esse projeto, ele inicia uma nova fase em nossa igreja. Amém? Aleluia!